Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma aula aqui no nosso LAC Concursos e no dia de hoje nós vamos discutir aí o cyberataque mundial com um vírus extremamente potente, chamado ransomware, que embaralha, que encriptografa as informações dos PCs e a partir daí é exigido um resgate dessas informações. Então vamos lá, vamos tentar entender esse assunto. A primeira questão, e nós já tivemos oportunidade em outras aulas aqui no LAC abordar esse assunto, nós estamos vivendo um momento de globalização intensificada por meios de comunicação e de transporte que vão permitindo aí uma dinâmica cada vez mais acelerada de troca de bens, serviços, informações, capital financeiro e por aí vai em escala global. Hoje, quase que todo mundo depende de maneira direta ou indireta da rede mundial, seja para troca de informações, seja para o pagamento de contas, seja para relacionamentos pessoais, seja para relacionamentos empresariais e entre governos. Isso, por um lado, tem um aspecto extremamente positivo, nas palavras do geógrafo David Harvey, nos Estados Unidos, isso vai permitindo o que nós chamamos de encolhimento da distância pelo tempo. Ou seja, nós temos mecanismos cada vez mais eficientes de trocas. O que não significa, obviamente, que o planeta esteja se tornando mais solidário, que ele esteja se tornando mais unitário, que as fronteiras nacionais não façam mais sentido, ou que a gente esteja se tornando uma grande aldeia global. Isso é uma grande bobagem no cenário atual, porque ao mesmo tempo que esse mundo se globaliza, esse mundo se fragmenta. E a fragmentação fica clara, por exemplo, quando nós observamos a criação de megablocos econômicos, que são acordos econômicos, políticos, comerciais e financeiros, que só vale para um determinado grupo de países. Quando você vê hoje o ressurgimento da xenofobia, de movimentos neonazistas, neofascistas, quando nós observamos, por exemplo, no cenário atual, o erguimento de barreiras entre os países, como os muros, aquele proposto, por exemplo, pelo Trump, separando os Estados Unidos do México, dentre outros. Portanto, o que nós estamos vivendo é um movimento concomitante de globalização e de fragmentação. Dentro disso, dentro da globalização, o que nós podemos perceber é que um dos mecanismos que vão azeitando essa globalização é exatamente a internet. Um verdadeiro mundo virtual. E aonde há um mundo e seres humanos, obviamente que eu posso pensar numa globalização da licitude, da legalidade, que é aquela que eu e você fazemos, que as empresas legais, de maneira honesta, fazem, que é a troca lá, repito, de bens, serviços, relacionamentos pessoais, trocas bancárias, financeiras e outras. Mas também há uma globalização da ilegalidade. Se você pensar que o tráfico de drogas, o tráfico de armas, de pessoas, de órgãos, biopirataria, dentre outros, se utiliza dos mesmos meios de comunicação e de transporte para globalizar a prática criminosa, fica muito claro que eu tenho, de um lado, a globalização da legalidade, mas eu também tenho a globalização da ilegalidade. Pois bem, dentro desse contexto, há alguns anos atrás, para facilitar as trocas comerciais e de serviços no âmbito da internet, foi criada uma moeda virtual, uma das moedas virtuais, mas a mais comum, a mais próspera, aquela que tem maior disseminação, que é o Bitcoin. O Bitcoin funciona no meio da internet, mas hoje, e cada vez mais, ele pode ser trocado por bens e serviços, praticamente em boa parte do mundo globalizado. Então, ele virou, de fato, uma moeda, ou uma quase moeda. A grande questão é que os criminosos passaram a agir de maneira intensa no meio da internet. E as práticas, todos nós já conhecemos, É o sequestro de senhas, é a invasão de computadores, por exemplo, para roubar dados pessoais, é o vazamento, muitas vezes, de fotografia e de dados pessoais que estão presentes nos computadores.
Muitas vezes, os criminosos praticam o chamado phishing, né, que é o pescar, né, aquele usuário da internet para sites falsos. A captura de senha de contas bancárias, cartão de crédito, era uma prática absolutamente comum. Por um outro lado, também era relativamente comum que hackers invadissem, né, sistemas, né, de empresas, de governos e de pessoas, muitas vezes roubando informações ou tornando públicas informações que eram informações privadas ou sigilosas de governos. Anos atrás, você se recorda, que o site Wikileaks, que não pratica esse tipo de crime, mas é um site que divulga essas informações, recebeu um grande volume de informações das embaixadas americanas e do Serviço de Inteligência americano e publicou essas informações no seu site, mostrando, por exemplo, que o governo americano espionava a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, o próprio Papa, né, a presidente da República no Brasil, que era Dilma Rousseff, o presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, o então senador Edson Lobão, e por aí vai. Então, na verdade, né, nós observávamos aí a prática criminosa de invasão de sistemas, de hackers, que muitas vezes roubava senha, cartão, conta, informação sigilosa, fotografia, muitas vezes, né, considerada aí íntima de determinadas pessoas. No Brasil, por exemplo, a gente teve lá as fotos da Carolina Dickmann, né, sendo divulgadas na internet, e ela foi chantageada, né, por um hacker que obteve essa foto dentro do seu computador. Tivemos vazamento de fotos, né, pessoais e íntimas de Estênio Garcia e por aí vai. O ponto-chave, no entanto, é que agora nós temos uma novidade. O Windows, né, tinha uma falha, né, desde o mês de março desse nosso ano de 2017, detectada pela própria Windows. Essa falha no sistema operacional do Windows permitia, então, uma brecha para a entrada de um vírus chamado ransomware. A função do ransomware é encriptografar, né, todas as informações presentes no seu computador. Essa informação, então, embaralha todas as informações, não lhe permitindo mais o acesso a essas informações, que muitas vezes são informações extremamente valiosas. Contém lá dados bancários, fotos íntimas, arquivos pessoais, arquivos de trabalho e por aí vai. Mas esse vírus não atua só no campo dos indivíduos. Ele conseguiu invadir máquinas do governo e de empresas espalhadas pelo mundo inteiro. O cálculo feito, né, é que nós tivemos aí literalmente milhares de pessoas que foram atingidas pelo vírus. Na sequência, um grupo de hackers, né, que teoricamente teria espalhado esse vírus, passou a exigir, né, o resgate dessas informações mediante o pagamento, né, de um determinado valor, e esse valor, e isso é que surpreendeu, não deveria ser pago em dinheiro físico numa conta específica, mas deveria ser pago em Bitcoin, né, numa conta no meio da internet, o que dificulta e muito, né, você saber qual é, né, o destino desse dinheiro dentro da internet através de Bitcoin, que, repito, pode ser trocado por bens e serviços no mundo real. Então, ele exigia, né, o pagamento de um resgate. Esse resgate deveria ser feito numa moeda virtual. Essa moeda virtual é o Bitcoin, né, e esse Bitcoin pode ser trocado de conta para conta inúmeras vezes pelos próprios. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar
com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.